a todos. Nós estamos juntos nesta manhã de domingo para compartilhar a palavra do Senhor na nossa aula da EBD. E é uma alegria, mais uma vez, estar compartilhando a palavra de Deus com os irmãos e irmãs da nossa amada igreja de Fazenda Grande. E o tema da nossa lição de hoje é Deus não está em silêncio. É um tema muito importante para o nosso tempo, né? Muito importante para sempre, foi importante para a nossa vivência como igreja, onde nós estamos inseridos. Então é um tema realmente que vale a pena nós estarmos meditando nesta manhã. E eu tenho nesse slide, né, inicial, uma figura, né, muito bacana, que diz assim: Deus, se você existe, me dê um sinal, responda. Aí ele tem um sinal, né, uma ventania aí, um movimento, um vento bem forte em cima dele. Aí então ele diz: isso foi um sim ou um não? Né? Eu te perguntei sobre a sua existência, Deus, e você me manda uma ventania dessa. Aí eu fico em dúvida: será que existe? Será que não existe? Sim ou não? Então, como é que vai ser? Existem coisas, né, que fazem parte da nossa realidade, da nossa vida, do nosso convívio, que são muito interessantes a gente observar, como, por exemplo, o ar, a gravidade, né? Nós somos atraídos para o centro da Terra, a eletricidade, que é muito importante para nós precisamos da eletricidade, precisamos ligar a nossa geladeira, precisamos carregar o nosso celular, precisamos da eletricidade no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. E o amor também, o amor é fundamental, porque se não for através do amor, muitas das nossas ações não podem acontecer. E dessas coisas aí então relacionadas, citadas, em qual delas você acredita que existem? Que coisas citadas a seguir você acredita que realmente elas existem? Já que essas coisas elas fazem parte da nossa vida, mas por incrível que pareça, tem algumas pessoas que ainda pensam se existe ou se não existem, né? O que a palavra de Deus diz em Romanos de 1 a 20 para nós? Para a gente pensar realmente na existência dessas coisas. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Em Romanos de 1 a 20, tem duas coisas que Deus revelou a respeito de si mesmo, por meio da criação do mundo. Que coisas são essas? Nesse texto nós podemos pensar que Deus se revelou, e duas coisas aí tem nesses versículos. Vamos ver então. Sobre Romanos 1:21, o que as pessoas fizeram com a revelação natural e quais foram as consequências? Bem, Romanos 1:20 diz o seguinte: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Então, duas coisas que Deus revelou a respeito de si mesmo por meio da criação do mundo: sua natureza divina e seu poder eterno. Eles sabem que é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O que as pessoas fizeram com a revelação natural de Deus? E quais foram as consequências? As pessoas não ligaram, não deram a glória devida à revelação natural de Deus. E como consequência disso, as pessoas que não deram
realmente a glória devida a Deus, se tornaram pessoas com mente vazias, pessoas realmente com vida que não tem nenhum propósito, né? Pessoas que com pensamentos tolos, né? Infelizmente, pessoas que vivem na total escuridão. Falta de luz é muito ruim. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem e onde as pessoas estavam reclamando que na rua os postes não estavam tendo sua função como deveriam ter, ou seja, não tinha luz. E as pessoas passavam pela rua, corriam o risco de serem assaltadas, porque não estavam enxergando, né? Porque tinha ali na rua. Se tivesse algum buraco, algum bueiro aberto, as pessoas podiam cair, se machucar e ainda podiam sofrer um acidente feio e trazer consequências muito ruins. Então, por exemplo, a falta de clareza, falta de luz, né, na prática, ela traz realmente problemas sérios. Por exemplo, se nós estamos em casa e a luz de repente apaga, vai embora. Se nós formos nos movimentar dentro de uma casa sem energia, nós podemos nos bater, podemos realmente derrubar coisas, ter prejuízos, né? E isso é um exemplo prático. Mas se as pessoas que vivem na escuridão, elas podem realmente serem iludidas, serem enganadas, né? Viver de maneira arriscada, se colocar a sua vida em risco das pessoas que estão ao seu redor. Então, essa é uma consequência das pessoas que não deram a devida glória, né, à revelação natural de Deus. Bom, a Bíblia, ela não precisa tentar provar a existência de Deus. Por quê? Porque a Bíblia realmente já é a revelação de Deus. Então, para que vai provar se Deus já está ali revelado? Então, não tem necessidade disso. Deus revela a nós através da revelação especial, ou seja, ele se revela de maneira pessoal. Por quê? Porque a revelação especial de Deus, né, ela está aí, ela está na natureza, ela está no ar, ela está nesse mar maravilhoso. Quando nós passamos ali, vamos para aquela rua lá no centro, nós vemos um mar maravilhoso. Eu estou falando de mim, né, quando eu passo. Se eu vou ali em cima, no Largo de Santo Antônio, olha aquele mar maravilhoso, aquela baía. Então, isso é uma revelação especial de Deus. E há pouco nós estávamos falando que eu gosto muito de sentar numa janela aqui em casa, que bate um vento maravilhoso, um vento assim, gente, uma coisa assim linda. Eu ainda há pouco falei, só Deus para realmente proporcionar uma sensação tão agradável como essa. E ainda tem uma revelação maravilhosa, que somos nós, eu e você. Então, realmente, Deus se revela de maneira pessoal. Você sente essa revelação de Deus. O evangelista João usa a palavra verbo para descrever a vinda de Jesus, pois a palavra falada faz você ter certeza de que não está sozinho. Olha só que maravilha, essa certeza de que nós não estamos sós no mundo. Por quê? João 1, de 1 a 15, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Que maravilha! A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém. Quem é a palavra nesse texto? Quem é a palavra? O verbo? Que parte a palavra teve na criação do mundo? No começo a palavra já existia, aquele que a palavra existia. E a palavra estava com Deus. Era Jesus, ele já existia. E ele, que parte ele teve na criação? Toda. Ele participou de tudo. E qual foi a reação daqueles que estavam na escuridão quando viram essa palavra e viram sua luz? Ele realmente é uma pessoa que está na escuridão, quando a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então, as pessoas realmente elas estavam na escuridão, elas então tiveram vida e as pessoas ficaram muito felizes. Por quê? Porque elas viviam na escuridão e a palavra, verso 4, que era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para as pessoas. Uma sensação de não estar mais vivendo sem direção, a luz brilhando na vida dela. E nesses versículos, todos aqueles que receberam a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez
Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Nesses versículos, nós acabamos de ler, todos aqueles que receberam a palavra de Deus se tornaram filhos de Deus? Claro que não. Não se tornaram filhos de Deus. As pessoas têm mania de falar que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Realmente, todos aqueles que receberam a palavra se tornaram filhos de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência. E quando alguém falar, todos nós somos filhos de Deus, isso não é uma verdade. Somente aqueles que receberam a palavra. E aqueles que negaram a recebê-la também se tornaram filhos de Deus? Não, já respondi isso. No versículo 14, que Deus fez para que pudéssemos vê-lo. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ou seja, ele se revelou ele se tornou um ser humano como nós. Ele viveu entre nós, ele viveu entre as pessoas, ele conheceu a dor das pessoas, ele conheceu o sofrimento das pessoas, assim como a alegria. Ele só não tinha pecado, ele não tinha pecado nenhum, mas ele conheceu realmente, ele se tornou uma pessoa, um ser humano como nós, e como nos conhece o nosso sofrimento. Isso é maravilhoso. Então, que Deus fez para que nós pudéssemos realmente vê-lo. Diante de toda essa exposição da palavra de Deus, diante de toda essa meditação, nós podemos pensar o seguinte, né? Deus não está em silêncio. Muitas pessoas, elas acham realmente, elas tentam falar, né? Tentam viver como se Deus ele não existisse, como negam a existência de Deus. Negam-lhe suas ações, mas é uma tarefa da igreja mostrar, né, que através das nossas ações nós somos pessoas transformadas. Ou seja, a igreja tem como papel mostrar para essas pessoas que realmente Deus existe e Deus não está em silêncio. Como vamos fazer isso? Através de nossas ações, de pessoas transformadas que receberam a luz, que se tornaram filhos de Deus, né? Aqueles que realmente passaram a ver como pessoas que não estão mais nas trevas, mas que têm uma luz, que têm uma direção. Elas precisam realmente ter ações transformadas para que quem não conhece Deus, quem não entendeu, nega a existência de Deus, possa ver através das nossas ações a existência de Deus, possa ver que nós temos a luz e essa luz é Jesus. Essa luz precisa brilhar. Essa luz precisa brilhar, porque basta você dar um passo fora da sua casa, ou mesmo ficando dentro da sua casa, você vai perceber que as pessoas vivem nas trevas, vivem na escuridão, e a luz, ela precisa brilhar ali naquele lugar. Através de quem? Através das nossas vidas, a vida daqueles que realmente receberam. E as pessoas, elas vão conhecer Deus através da nossa vida, através das nossas ações. Como é que elas vão conhecer? Nós reclamamos tanto do nosso vizinho que vive uma vida errada, que vive nos incomodando de alguma maneira. Reclamamos tanto daquelas pessoas que nos incomodam, mas elas precisam conhecer Deus. E como é que elas vão conhecer? Elas precisam conhecer através da nossa vida. Bom, aí então vamos pensar a seguinte questão. O problema maior não é o fato de que as pessoas dizem que Deus existe ou não. O problema maior do mundo não é esse, porque a maioria das pessoas, elas acreditam sim que Deus existe, elas acreditam na existência de Deus, elas não negam a existência de Deus, elas creem que Deus existe. Esse não é o maior problema do mundo, as pessoas negarem a existência de Deus. Infelizmente, o maior problema está no fato de que as pessoas precisam ver Deus através daqueles que já receberam a luz. E a própria igreja, infelizmente, muitas vezes, em suas ações, ela mostra o contrário.
Infelizmente, mostra o contrário, não mostra a existência de Deus. Não basta a gente falar de Deus, né, e ter uma roupagem religiosa apenas. Nós precisamos mostrar na prática que Deus existe. Quem é Deus para as pessoas? E essa roupagem religiosa, essa vivência comunitária, ela realmente existe, faz parte do secularismo. Nós estamos envolvidos numa religiosidade. Isso acontece, isso é normal. Vivemos programas de igreja, vivemos atividades na igreja, e muitos de nós estamos sentindo muita falta desse convívio, dessa presença no templo, nossos programas, né, nossas atividades. Nós estamos sentindo falta disso tudo, faz parte realmente. Mas Deus, realmente, Ele tem que fazer parte da nossa vida de maneira prática, através das nossas ações. Porque muitas vezes os programas que nós fazemos para sustentar ali o nosso convívio, a nossa comunhão, que não é isso que sustenta a nossa comunhão com Deus. Os programas, eles são importantes, são necessários, fazem parte da nossa vida social, mas não é isso que sustenta a nossa comunhão com Deus. O que sustenta a nossa comunhão com Deus são nossas ações práticas, né? Nossa vida devocional, vida de oração, vida de comunhão, e ações como solidariedade e amor ao próximo. Nos lançarmos ao outro, ajudarmos, estarmos ali colocando a nossa vida à disposição de Deus para que Ele use a cada um de nós para abençoar a vida das pessoas. As pessoas vão ouvir Deus quando realmente a igreja viver os seus valores. A igreja precisa viver os seus valores, os valores do reino de Deus. Aí sim as pessoas vão acreditar na existência de Deus. E nós estamos realmente vivendo uma dificuldade. Nós falamos que não adianta falar, as pessoas não querem ouvir do Evangelho, não adianta isso, não adianta aquilo, está muito difícil. Né? Agora parece que vai ficar mais difícil ainda, não podemos ir ao templo. Parece que precisamos ir ao templo para mostrar para as pessoas que Deus existe, mas não é bem assim. Nós vamos mostrar para as pessoas que Deus existe, que quer abençoar suas vidas, quer salvar suas vidas, através das nossas ações. Então a igreja realmente ela precisa falar verdadeiramente de Deus, da sua essência, e não usar o nome de Deus de forma errada. Agora, e nós temos já visto, vamos ver mais ainda, infelizmente, pessoas usando o nome de Deus para sua promoção pessoal, pessoas usando o nome de Deus para promover os seus ideais, para promover realmente aquilo que elas acreditam que é verdade. Então, nós precisamos estar muito atentos, como igreja, né, como servos e servas de Deus, como cristãos, para que observar esses textos, né, ler novamente esses textos, ler de novo os textos, medite neles, olhe as perguntinhas, interaja com o texto através das perguntas, para que nós possamos então, nesse breve tempo de aula que nós tivemos, que é curtinho, é rápido, pensar realmente nas nossas ações. Se nós como igreja, como membros de uma comunidade, nós estamos realmente contribuindo para que as pessoas creiam que Deus não é um Deus que está em silêncio, que não é um Deus que está morto, parado, mas creiam que Deus é um Deus que está vivo, se revela às pessoas, se revelou, né? E quer transformar a vida delas, quer que elas tenham uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida de qualidade, e quer para nós também. Parece que nós ficamos acomodados, acabrunhados, né, com medo, desanimados, mas isso não faz parte, né, de um viver cristão. Nós precisamos reagir e pensar, ler os textos e pensar realmente que nós fomos chamados, né, para ser luz no mundo, para que as pessoas possam conhecer Deus através da nossa vivência cristã. Então, que Deus venha abençoar a nossa EBD, que as pessoas possam valorizar esse tempo de estudo, que não tenham esse momento apenas como, vamos assistir a nossa aula e que é isso que nós temos no momento. Não, esse é o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor, é o momento de nós levarmos a sério, valorizarmos aquilo que está sendo colocado para o nosso sustento, né? Nosso sustento, alimentação espiritual, fortificação, e assim a gente possa continuar nossa caminhada, aguardando até o momento que as coisas possam realmente se normalizar totalmente, melhorar. Enquanto isso, nós vamos nos preparando, nos capacitando e agindo, né, como nós podemos agir em nosso local que nós estamos. Então, que Deus venha abençoar a todos, fortalecer e cada dia mais nós possamos crescer
na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, queridos. Bom estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Hoje tem um convite e um desafio especial para você. No momento que esse vídeo está sendo gravado, agora exatamente, nós temos 196 inscritos no nosso canal do YouTube. Esse é um número bastante significativo, mas não simplesmente pelo alcance de uma marca ou de um nome. É a Palavra de Deus que invade lares e transforma corações. Então o meu convite a você: compartilhe essa mensagem, envie-a para um amigo, para um familiar. Vamos espalhar o amor do Senhor. Que Ele nos guarde e que nos dê uma boa semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.